Então, uma boa noite a todos para essa nossa última reunião de 2022, nosso encerramento do ano, né? Damos as boas-vindas, então, a todos, né, dessa nossa última reunião do ano. Meu nome é Sidney, eu estou como presidente do grupo no momento e vou passar, então, para os demais membros do grupo para que possam se apresentar também rapidamente. Então, eu sou a Marli, estou como tesoureira do grupo, faço parte dessa equipe já desde o início do grupo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Me chamo Mary, sou psicóloga e estou como secretária do GEAFA e também desejo boas-vindas a todos. Meu nome é Natália, eu também sou psicóloga, entrei no GEAFA faz um pouquinho menos de tempo. E boas-vindas, espero que esse nosso último encontro de encerramento seja bem proveitoso e uma boa interação entre todo mundo aqui. Oi, gente, boa noite. Eu sou Melissa, sou Relações Públicas do grupo, estou respondendo o Instagram aqui agora. E também faço parte do grupo desde o início. Estou muito feliz de a gente estar encerrando mais um ano aqui de atividades, um ano super produtivo. Uma boa reunião para todo mundo. Oi, gente, eu sou a Gabi, eu faço parte do grupo desde 2019, eu e meu marido também, daqui a pouquinho ele está chegando. E é isso, somos pretendentes de adoção, estamos aprendendo cada dia mais com o grupo. Oi, eu sou a Aline, eu sou psicóloga, entrei no grupo esse ano, né, sou associada, e é isso. Boa noite, eu sou Ana Lu, também psicóloga, aí completando o grupo de psicólogas do GEAFA, né? Também entrei esse ano, e a ideia é que a gente possa acompanhar esse processo tão lindo, tão maravilhoso que é essa transformação, né? Essa espera e esse preparo que todos nós precisamos para a gente poder ter um filho e poder ser pai e mãe. Legal, além dessas pessoas que se apresentaram agora, nós temos também o Leandro e a Janice, né, que infelizmente não puderam estar presentes na nossa reunião hoje. E eu vou passar a palavra então para a Marilyn, que vai conduzir a reunião de hoje. Marilyn, fica à vontade. Então, gente, hoje temos uma reunião bem especial, como qualquer outra. A gente é suspeito de falar, né, porque a gente gosta tanto do que a gente faz, né? Faz com tanto amor que acho que encerrar esses anos tão difíceis que a gente tem passado, mas que a gente prepara, seja de modo virtual ou de próprio presencial, como foi o último, né? A gente fica muito, muito feliz que vocês, né, participam, que vocês dão, seja no grupo do WhatsApp, seja pelas redes sociais do Instagram, seja vindo aqui também na reunião. E até um pouco do que a gente falou ali, utilizando o exemplo da Daniela, né, que está buscando, né, no próximo ano, então, entrar na fila, né, de adoção e já está se preparando, né, então já está fazendo essa prévia e acho que são situações muito positivas, assim, desse preparo que vocês se dedicam, então, essa 1h30, né, geralmente é 1h30 do mês de vocês, para vocês estarem mais conectados com o desejo de vocês, com a vontade de vocês, com qual o motivo, né? Qual é a motivação de vocês para estarem nessa fila, né? Que, como a gente fala, é tanta espera, né? Que causa angústia, que causa ansiedade. Então, a gente viu um pouco disso ao longo do ano. Então, hoje a gente vai ter alguns momentos especiais e a gente queria começar um dos primeiros momentos, ouvindo a história da Tatiane e do Ronei, que já participam do GEAFA há alguns anos, né? Eu não sei se a Tatiane vai poder dimensionar certinho quanto tempo né, que eles participam, mas e o que a gente até comentou, assim, né? É muito legal ver a curiosidade de vocês ali no WhatsApp, quem participa do grupo no WhatsApp, de saber das histórias. Então, a gente sempre dá, né, uma pitada de depoimento, de vivência da vida real, e nas reuniões que a gente faz, né? Porque a gente sabe o quanto é importante o senso de realidade, de saber que não é uma caixinha e que não são só flores, e que tem muitos desafios, e que às vezes a gente ouvindo,
a história do outro vai nos conectando, mas também que a minha história pode ser diferente, mas eu vou sabendo o que é realidade, né? O que é uma criança de 1 ano, o que é uma criança de 2 anos, o que é um adolescente. Então, acho que escutar essas histórias vai nos dando subsídios, né? E que nunca é o suficiente. Eu sempre tenho que buscar mais, né? Então, Tati, a palavra é tua. E eu vou fazendo, né, o próprio grupo também, o GEAFA também. E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem ir perguntando no chat, né? Mas queria que tu contasse um pouquinho da experiência de vocês, junto com essa história do Volney, da Tati e do GEAFA, né? E agora dessa nova integrante também, linda e fura que a gente conheceu na última reunião. Então é contigo, Olá, pessoal. Tati. Obrigada, boa noite. Meu nome é Tatiane. Então, tudo começou no ano de 2000. Eu e o Volney começamos a namorar ali no ano de 2000. E em 2017 a gente veio morar em Florianópolis, aqui na região de São José. Como qualquer casal, a gente começa querendo carro, querer a casa e, por último, sempre os filhos, né? E assim, desculpa, 2007 a gente veio, tá? No 17, 2007. E daí os filhos não vieram, fui para tratamento médico, a doutora, e ela me encaminhou para fazer fertilização. A gente conversou e, no fim, não resolveu fazer a fertilização. A gente tinha uma vizinha que ela tinha adotado, uma parente dela uma cunhada tinha adotado uma criança, e a gente ficou curioso, perguntou como que tinha funcionado, mas era uma coisa assim, foi tudo pelo fórum, foi tudo bem certinho, mas ela falou um pouco sobre da adoção. Quando foi em 2014, uma semana antes da semana da adoção, eu entrei no site, me informei o que precisava, fui lá no fórum, e em uma semana eu consegui todos os papéis. Já estava na hora, assim, muito desejado ter o nosso filho. A partir do momento que a gente entregou os papéis, em 2014, eles já falaram da gente do grupo, como é que funcionava o grupo, e a gente já começou a frequentar, 2014. Naquele ano mesmo já tinha saído a primeira ida no fórum ali, já tinha saído, então, e a gente a viagem marcada, então a gente acabou adiando aquela entrevista no fórum ali com a assistente social, tudo, a gente começou os papéis, então, tudo em 2015. Fizemos tudo bem certinho. 2017 saiu a nossa entrada ali no sistema da adoção, 2017. Nosso perfil, a princípio, era 0 a 1 ano mesmo. A gente queria mais viver esse momento do renascimento, de bebezinho, de como era trocar fralda, de ficar a noite sem dormir. A gente já sabia o que a gente queria. Mas vai passando os anos, tu vai pensando, meu Deus, esse dia nunca chega. E para a gente foi igual. Muita ansiedade, meu Deus, cada vez... Só que o que animava a gente, cada vez que a gente ia no grupo, os depoimentos. Eu adorava ir no grupo, porque daí sempre tinha depoimento, eu levava aqueles bebês, coisa mais linda, aquilo me motivava de um jeito, e também ia acalmando o coração. E foi indo assim. Então, daí, ali em 2019, final de 2019, a gente já sabia que a gente era os próximos da fila, mas mesmo assim não chegava, não tinha jeito de chegar. Em março de 2020 veio a pandemia, e daí aquilo foi uma turbulência, porque a gente não sabia como ia ficar o trabalho, como ia ficar as coisas, se ia fechar muito tempo, se não ia fechar, um bebê para vir, como que a gente ia fazer se não desse conta, toda aquela angústia, toda aquela agonia. Daí, quando foi em abril, a nossa amiga Lore adotou a Luísa, daí o coração já foi acalmando um pouco mais. Meu Deus, está perto, eles estão liberando as crianças mais rápido, porque ela estava na minha frente, e a gente teve todo esse acompanhamento, ela mandou fotinho no grupo, tal, aquela felicidade imensa, mas a minha vez ainda não ia chegar, não chegava ainda. A gente tem um pensamento de como vai ser o futuro da gente, como vai ser, como não vai ser, a gente faz muito planejamento, e no fim, nesse ano de 2019, eu comecei uma faculdade de odontologia, para esquecer, para ocupar a cabeça, para pensar em outras coisas, porque a presença de pai e mãe, assim, era muito presente para mim, e não vinha, e eu precisava de coisas que aconteceram, e no fim, tive que voltar a estudar. Então, eu estava na faculdade, negócio da pandemia, vindo, quando foi dia 20 de agosto de 2020, liga a Janice, informando que o nosso bebê tinha nascido.
Foi o dia mais feliz da nossa vida, assim, não tem, é surreal, é muito surreal, assim, tu não tem, e era um dia muito frio, era o dia mais frio do ano, um dos dias mais frios, assim, e a gente só pensava que ela bebê no hospital, e daí eu era muito compulsiva, sobre comprar, eu tinha muitas coisas já, tinha mamadeira, tinha roupinha, mas não de recém-nascido. Daí eu liguei para o meu marido, a gente foi na Renner, estava a promoção da Renner, fiz aquela compra da Renner, e daí ainda a Janice pediu às 5 horas para a gente comparecer no fórum para conversar se realmente era aquilo que a gente queria, porque estava um tempo de pandemia, a gente quase não se via presencialmente, né? E ela mostrou as fotos da bebê, nossa, a gente se emociona ainda, sabe? Eu acho que é uma coisa que nunca vai passar assim. E daí fomos conhecer a história dela, que eu posso contar um pouco da história da genitora dela. Ela não foi por abandono, foi por opção, porque ela estava passando muita necessidade, e a Olivia tem mais 3 irmãos. Então, era muito difícil para ela tinha que voltar a trabalhar, então ela só deixou a Olivia no hospital e ela tinha que voltar a trabalhar. E ela falava que ela queria uma família né, que desse amor, que desse mais condições para ela ter um futuro melhor, né? Então, deixou um recadinho, a gente leu, a Janice deu as fotos dos irmãos, eu fiz um álbum com a foto dos irmãos, e ela tem toda a história dela, assim, de livre, a gente conversa sem problema nenhum, não tem problema, assim, porque não foi abandono, não foi nada, assim, foi a mãe pensando num futuro melhor, né? Então, a gente é muito grato por essa mãe, por ela pensar nessa criança e não abandonar, ou não abortar, e tudo que hoje em dia pode acontecer. E que isso é uma quebra de paradigma, né, Tatiane? Assim, porque geralmente o que a gente pensa, a primeira opção que a gente pensa é no abandono, né? E que não é sempre a mesma história, né? A história é contada de diversas formas, né? E quando a gente diz que fazer a entrega também é um ato de amor, é no caso da Olivia, né? O quanto essa mãe amava tanto essa filha, queria tanto o cuidado dessa filha, que ela queria uma família que pudesse dar o melhor para ela, porque ela não conseguiria dar. Desde atenção, imagina que uma mãe, ela é bem nova, com 3 crianças, ela era, na época era uma de 7, uma de 5 e uma de 3, e um bebê recém-nascido. A família não morava aqui, não sei qual o caminho que deu, né? Se um dia a Olivia quiser ir atrás, a gente vai atrás, e eu tenho plena ciência disso, e a gente é bem aberto. Eu sempre conversei com o Volney, o que ela precisar, e quero que o futuro dela também, se ela tem um coração bom, intenção bom também de poder ajudar esses irmãos, né? Que a gente possa encontrar eles no futuro, né? Mas daí, seguindo o caminho, chegou a Olivia. O que eu vou fazer? Voltou à faculdade, eu atendi aulas online, porque eu tinha que estudar online. Bebezinho recém-nascido, eu tenho uma comadre lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, as crianças dela também estavam, a minha filhada na época tinha 12 e o outro menino 7 anos, eles vieram no mesmo dia, saíram de lá e vieram, ela ficou 15 dias me ajudando com a Olivia, porque ela tinha mais cuidado, sabia mais como neném, então ela que dava banho, assim, nos primeiros dias, o Volney ajudava, mas eu ainda tinha meio receio, assim, muito pequenininha, e enquanto eu trabalhava ao mesmo tempo e fazia online, ainda nunca parei de trabalhar, sempre trabalhei, e o Volney, também com o trabalho dele, aos cuidados vinha, eu sempre olhar a Olivia, então ela ficou 15 dias me ajudando. Daí, nesses 15 dias, foi muito bom, assim, depois a gente ficou 2 semanas sem ninguém, e minha mãe veio do Paraná ficar com a gente 4 meses até dezembro. Só que nisso, lá no começo, a Olivia teve aquele negócio do leite, não se adaptou ao leite, gemia de dor, porque daí a gente não conseguia adaptação do leite. Daí, depois de 45 dias, daí a gente conseguiu trocar o leite, daí vida normal, só alegria. E foi indo, assim, ó, com a Olivia foi tudo bem, né? Dezembro passou, daí a gente, no janeiro, com 5 meses, a gente ia ter a realidade de ser pai e mãe sozinho, porque daí não tinha mais ninguém para ajudar. Era eu e ele sozinho, e daí, como em fevereiro já ia fazer 6 meses, podia matricular na creche, mas ainda estava esse negócio da pandemia, voltava e não voltava. Então, ele ficava um pouco para ela, a gente tem uma babá aqui na mesma rua, a babá ficava com ela o período todo para a gente poder trabalhar e dar o que precisasse. E depois, com o tempo que voltou a creche, ela também ia na babá e ia para a creche.
Mas nisso veio as bronquiolites, hospital, não conseguia respirar, e vai lá para o infantil e fica horas. E assim foi o ano quase inteiro do ano passado, de 2021. Idas e vindas, né? E ainda em dezembro do 2020 a gente pegou Covid e ficou com ela, graças a Deus, 2020 ela ficou super bem, a gente passou super bem, assim, conseguimos passar. Mas foi assim, ó, agora ela tá com 2 anos e 4 meses, vai fazer, bem ativa, bem espiruleta, assim. Ela vai na creche, vai na babá, eu ainda continuo fazendo a minha faculdade, em junho eu me formo. O Volney continua com as tarefas dele. O Volney é que faz essa parte de manejo dela durante o dia, porque de manhã a gente leva na babá, eu vou para a faculdade, ele me leva. No almoço ele vem para casa, dá o banho nela, dá o lanchinho e leva ela para a creche. E quando daí 5 horas a gente volta a pegar ela e faz aquele retorno todo, o giro todo. Assim, adaptação super bem, assim. É corrida, a mãe sempre com olheira, mas é uma bebê que ela dorme bem, ela come muito bem, a gente sempre comentou na reunião que eu participei, né, era um bebê que gostava muito de comer, assim, de provar, ela come de tudo, não tem esse negócio de, né, não come, ela é uma bebê fantástica, assim, a gente sempre se emociona, olha para elas agora, tá na hora das gracinhas, ai, mamãe, fiz pum-pum, qualquer coisa ela faz o pum-pum, ela já fala, ela é muito graciosa, assim, e é mais ou menos isso, assim, eu sei que muita coisa que passa, assim, mas se tiver pergunta para fazer, como é que foi alguma coisa diferente, claro que o momento mais esperado é quando vem a certidão de nascimento oficial, né? Isso, como ela foi adotada em 2020, e no mesmo 2021, quando ela estava quase completando um aninho, veio a certidão de nascimento dela oficial. Daí aquele alívio, aquele peso nas costas sai das tuas costas assim, porque durante esse ano, assim, você fica, vai no médico, não é esse nome. Ela ainda estava com o nome que a genitora tinha dado para ela, e como opção, como ela era bebezinha, a gente tinha a opção de dar o nome, e eu di o nome que era da minha nona, que era italiana, que era Olivia. E então achei uma homenagem para minha nona, que ela gostava muito de mim, eu era a única neta mais escurinha, ela sempre falava mais de mim com amor, mais carinhosa, né? E a minha nona sempre deu tudo do que ela pôde. Então eu quis homenagear ela com o nome dela de Olivia. Que bacana. E Tatiane, assim, com relação a como vocês chegaram lá, não tinha dado conta que era tanto tempo, em 2014, assim. Como a gente está no teatro desde 2014. Olha só, 2014, como é que era antes, né? Como é que eram vocês antes e o que além dos depoimentos, assim, teve alguma coisa que vocês desmistificaram, que vocês acharam que era uma coisa, ou que vocês acrescentaram na rotina, alguma coisa que vocês tenham ouvido de alguma família ou do próprio GEAFA, né, que tenha mudado alguma coisa na vida de vocês, assim? Eu sempre, depois desse tempo que eu comecei ali, 2014, eu tive várias crises de pânico, ansiedade, ao estresse do trabalho também, eu acho que um pouco da ansiedade também da vinda, tem aquela cobrança de quando vai vir o bebê também, é tudo muito junto, né? Mas eu e ele sempre tive uma cabeça bem firme, assim, no objetivo, né? Então, eu acho, assim, no trajeto do grupo, que foi muito importante, como eu vi lá no fórum, falar assim, eu não tinha esse tipo de ansiedade, assim, como ia ser depois dela. Eu tinha que esperar, muitos perguntavam, qual que é a tua expectativa? Não tinha expectativa, tinha que esperar ela vir para ver como é que era, então, muitas emoções diferentes, depende de cada casal. O Volney sempre foi mais fechado a gente conversar, até no grupo ele ia, assim, muito mais fechado, eu sou mais falante, assim, mas a gente não ficava muito de comentário, assim, eu ia como que eu ia falar? Aquela dor no meu peito, no meu coração, eu ia fazendo em compras, eu ia comprando um body ali, um body aqui, um brinquedinho de morder, é isso que me satisfazia em comprar as coisas, e daí sustentando, alimentando aquela minha emoção de que eu ia ser mãe, mas claro que eu tinha medo, meu Deus, falava, nunca vai chegar esse dia, meu Deus, eu só acredito vendo, eu falava muito assim,
eu não acredito que eu vou conseguir, eu não acredito. E a gente tinha assim, né, a gente vive muito tempo junto, é um casal, só que a gente vive um pouco mais sozinho, mas a gente sempre foi muito unido, sabe? E o que mudou mais nisso foi a alimentação, como eu fazendo uma coisa diferente. Em vez de, às vezes, ficar chorando, ou ir em psicóloga fazer tratamento psicológico, eu ia me alimentando com as roupinhas que eu ia comprando, com os objetos, aquilo ia me satisfazendo, né? E depois, como foi tudo muito rápido, assim, querendo ou não, foi 6 anos e 4 meses de espera, né? Depois a gente fala, meu Deus, 6 anos... Gente, foi tão rápido agora, passa tão rápido, ela já está tão grande, tão mocinha agora. Passa muito rápido até para a evolução, né? As descobertas da própria criança, né? Com tantos meses, faz determinadas situações, daqui a pouco já vai fazendo outras, já vai, assim, no piscar de olhos, vai quando vê, como tu falou, assim, né? Às vezes, do engatinhar já vai para o andar, já vai desfraldar, já vai se, né? Vai se bem nessa comunicando. fase que eu tô. Meu Deus, dezembro, como que eu vou fazer no desfraude? Já estou pensando, já comprei o piniquinho, mas ela não quer saber de piniquinho. Como que vai ser? E assim vai. A Olivia, cada criança é diferente uma da outra. A Olivia está com um pouco de dificuldade, não digo dificuldade, é o tempo dela. Ela fala só uma palavrinha. Com 2 anos e 4 meses, mais ou menos, ela tem que formar já frases ou falar pelo menos 2 palavras. Então, eu vejo que eu vou falando com o médico, vou falando... Agora, eu fui no médico a última vez, eu falei, solicitei o fono, né, para me auxiliar, como eu devo fazer nessa etapa dela, porque desde bebê, eu já fiz pedagogia, e então eu leio muito, eu canto muito para ela sempre foi uma bebê que, desde bebê, a gente conversa muito com ela, mas mesmo assim eu vejo que ela tem um pouco de dificuldade, não é dificuldade ou às vezes preguiça, a gente depende muito da criança, né? Mas a estimulação dela agora, para mim, continuar agora essas férias minhas, a gente tem que sempre que chega uma etapa, tu tem uma etapa para tu pular, e assim vai. Agora é a minha etapa do desfraude, e dela soltar essa língua, querer conversar mais, e eu estimular ela mais, a gente estimular ela mais a conversar. Mas é dela, assim, as fases. E é um pouco do que a gente fala, né, Tati, assim, que buscar, a gente frisa muito nisso, né, buscar profissionais que possam nos ajudar, porque a gente eu como psicóloga, por exemplo, não dou conta de toda a parte emocional, né, tá com dor de dente, eu não tenho o que fazer lá, o que eu acho que deve ser feito, tá com dor de ouvido, eu não vou. Então, tem situações que a gente tem um conhecimento, mas tem outras situações que somente o profissional, o especialista vai conseguir dar essa rede de apoio, né? Seja da tua, seja da tua cunhada, né, que veio até aqui, seja da tua mãe, né? Seja de um profissional, uma fono, seja de um pediatra. Então, buscar essa rede de apoio é bem importante para a gente, enquanto mãe, a gente, enquanto pai, também ter essa segurança de que estamos seguindo no desenvolvimento da criança, né? Não fechando os olhos. Assim, eu falar assim, eu não precisei de psicólogo, mas tem gente que precisa, tem que ir, depende de cada um, esse é o meu caso. Eu não tinha tempo, eu trabalhava num consultório odontológico que eu tinha que dar conta de tudo, então eu entrava 8 da manhã, saía 8 da noite, então ainda tinha que pensar minha bebê que ia vir, mas eu tinha que pensar nos problemas do consultório, a minha casa, meu casamento, então eram umas coisas que eu não às vezes... Passei por cima, pode ser, né? Mas tem gente que precisa, tem que ir, lógico que tem que ir. Cada pessoa é diferente de uma outra, como eu tô falando da Olivia. A Olivia agora tem essa fazinha dela, então cada fase é diferente. Se você acha que já tá no começo, já tem para curar esse teu emocional, ou às vezes essa falta, ou às vezes essa ansiedade mesmo, elas vão saber qual vai ser o melhor te auxiliar, porque tem gente que às vezes não tem um auxílio, né? É uma frase sempre que eu falo, que a gente contava para as pessoas que íamos adotar, e uma amiga nossa veio aqui em casa, e eu falei, olha, eu tenho uma coisa para te contar, a gente vai adotar um bebê, você tá louca? Pegar filho dos outros para criar? Você tá louca, né? Eu tenho essa frase assim, olha, meu Deus do céu, como essa pessoa, ela não sabe do que, não tem diferença, né? Não tem diferenciação nenhuma, assim, é a coisa mais maravilhosa da nossa vida, meu Deus, é uma bênção de Deus, assim, Deus é perfeito, misericordioso, eu sempre falo, assim, muita pessoa de fé,
Deus é muito misericordioso e a Olivia era para ser nossa. Eu vejo ela é uma. Muitos falam que os casamentos se acabam, mas ela é uma união entre eu e meu esposo. Ela é muito carinhosa, ela é um amor assim que não tem explicação. Assim, a gente não se vê sem ela, a gente faz tudo assim por ela, a gente tenta dar o melhor para ela, assim. E ela sente isso e ela demonstra também, sabe? Um bebezinho de 2 anos demonstra, ela pega com afeto, ela faz coraçãozinho, ela aperta na bochecha minha dele e faz dar beijinho nela. Então, é uma coisa, assim, inexplicável. É um amor que não se explica, né? É. Gente, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar, então, alguma coisa para a Tati? Podem abrir o microfone, só que daí talvez... Gente, senão elas vão ficar aqui. Se eu contar toda a história, a gente fica aqui até 11 horas. Eu não estou conseguindo ver o chat, daí se tu puder falar para mim, eu vou respondendo. Sim, eu pedi para eles, pode levantar a mão, como eles fizeram, então daí primeiro a Gabi pode fazer, depois a Melissa. Não, eu gostei muito da estratégia da Tati de começar a estudar, né, no sentido de a vida tá rolando, eu vou cumprir meus compromissos, porque às vezes eu fico aqui em casa conversando com meu marido e eu fico, será que eu faço doutorado? Mas e se vir filho no meio do doutorado? Porque são 4 anos. E o meu marido fala, mas agora é o momento de tentar, porque depois que vira o filho, tu não vai querer entrar, né? E aí a gente fica nesses planejamentos bobos que a Tati diz. Esses planejamentos são necessários, mas a vida não para aí, né? A gente tem que continuar seguindo e até uma maneira de se ocupar. Então, eu gostei bastante, assim, dessa fala, me identifiquei um pouco, até motivacional para o final do ano aí, para pensar em projeto. E o bom que foi no meu caso, que eu não precisei parar nenhum semestre, sempre tive ajuda, e vocês pensam, integrar o meu curso, e eu trabalho ainda, eu tenho um consultório ainda, eu tenho dentistas que eu comando, tenho problemas que eu comando, o dentista sai, o dentista volta, paciente, eu tenho toda uma estrutura por trás, então não é só a maternidade. E a gente dá conta. Só que tem que depender da cabeça de cada um, né? Hoje eu penso principalmente no futuro da Olivia, né? Como ela já tem uma, né, estrutura, claro que ela vai poder escolher o que ela quiser, mas eu vou poder, né, ajudar muito mais ela com esse meu estudo, né? Me formando, agora com a minha formação já em junho, que é coisa que eu nem acreditava, que eu queria ser mais velha assim, mas eu queria ter minha família, eu não queria estudar mais. E aí eu tive que entrar, tive que estudar, e estou aí na formação já, e a Olivia vai fazer 3 anos eu formada, estou super feliz, bem realizada mesmo. Bacana. Melissa? Nossa, eu estava lembrando aqui da trajetória da Tati no grupo, né? E queria te perguntar como foi, porque, na verdade, eu lembro, assim, que tu fez algumas amizades no grupo também, né? Assim, que hoje ainda são teus amigos, né? E se estendeu isso com a participação no grupo. Daí queria saber como foi para ti, assim. Então, a gente é bastante amigo do Denival e da Elizabeth. Hoje o Guilherme está com 5 anos. E a gente continua, a gente se visita, conversa, ela também vai no consultório fazer atendimento com o Guilherme, então a gente está sempre se visitando. E hoje a gente está mais apegada com a Lori e com o Emanuel, por causa que a Luísa tem a mesma idade dela, então, e a Lori, ela é pedagoga também, né? Então, sempre que eu tenho dúvida, alguma coisa, a gente conversa bastante, a gente vai pro Brincamundi junto com as meninas, sábado que vem a gente vai bater foto de Natal delas juntas, então é uma amizade que elas vão ser amiguinhas lá no futuro, sabe? E a gente se tornou grandes amigos, assim, com as nossas dificuldades, com as nossas emoções. A Beth me ajudou muito, assim, ela era um pouco mais cabeça também. Eu fui também sempre ajudar ela com o Guilherme, eu tinha também ajudava bastante a levar presentinho, essas coisas. Via uma emoção, né? Porque elas, né? Cada um tem os seus momentos, né? E com a Lori também, depois da pandemia agora, a gente tá sempre se vendo, sempre colocando as meninas brincarem juntas, ela vem aqui em casa. E assim, é amizade pro resto da vida. Acho que cada um sempre vai se identificando, né? Legal. Essa rede, né? Como a Tati falou, como não tem muita... Pelo que entendi, né, Tati, tu não tem familiares aqui perto, acho que essa rede de apoio dos amigos são fundamentais, né? O que a gente falou também na última reunião.
colegas de trabalho, amigos, vizinhos, pessoas que vão fazendo a diferença, né, nesse socorro que a gente precisa. Vanessa? Olá, pessoal, boa noite, sou o Fábio, minha esposa Vanessa. Parabéns, Tati, pelo depoimento. Essa criança realmente ela foi abençoada com a família de vocês. E a nossa dúvida é o seguinte: do momento em que ela chegou ao lar de vocês, como é que foi esse processo dos familiares em conhecer ela? Foi tranquilo? Teve algo que você hoje quer dar como alguma sugestão para a gente? Do momento que ela é apresentada aos familiares, como que ocorreu isso? Teve Então foi assim, ó, como nossos familiares são de fora, eles moram em São Miguel do Iguaçu e alguns moram em Criciúma. Tava bem no tempo da pandemia, até eu fui bem, assim, descriteriosa, porque era tanta emoção que no dia que eu busquei 3 horas lá no hospital, todos os vizinhos se reuniram aqui, todo mundo veio de máscara. Não tinha como eu negar a minha felicidade. Muitos foram diferentes, assim, que não deixaram ver a criança e tal. Eu não tinha como não passar minha felicidade para os outros. Assim, todo mundo veio, meus vizinhos vieram todos, assim. Minha mãe não pôde vir exatamente rápido, então veio essa minha comadre do Rio Grande, ficou 15 dias comigo. Daí a mãe veio, com 3 meses, e nós levamos a Olivia para o Paraná para os parentes conhecerem. Era muito emocionante, assim. Foi muito emocionante. Ela foi muito acolhida, assim, não teve nada assim, de rejeição, coisa do tipo, assim, porque todo mundo esperava junto com a gente. O Volney é um pouco mais velho que eu, 10 anos, e eu também já estava, né, numa idade assim. Então, todo mundo esperava por esse bebê, sabia da nossa história, a gente ia contando, compartilhando com eles. Agora a gente precisou de psicóloga. Agora a gente passou por isso. Agora a gente entrou na fila. Agora a gente é 20. Agora a gente é 10. Agora a gente é 2. Então, todo mundo torcia junto. Então, não teve, assim, uma rejeição. Daí 3 meses a gente levou, 6 meses de novo, e assim vai indo. Conforme dá agora, a gente vai para lá, e é normal, ela brinca com a priminha, tudo. Uma vida normal, assim, não tem muita diferença, assim, não tem uma diferenciação. Ótimo. E eu acho que isso colabora muito com o que o Bruno comentou ali, né, do chat, que botou como lidar com esses comentários negativos que tu tivesse de uma colega, né? E a Ana Lu respondeu isso, né? Que esses comentários normalmente vêm de pessoas que possuem pouco conhecimento sobre adoção. Quanto mais informação e contato com o tema, mais as pessoas estão preparadas para adotar e aceitar a adoção. Então, quanto a gente aceita a adoção, porque acho que um pouco do que a Tati está falando, que ela e o Volney fizeram, que elas expuseram, foram compartilhando. Compartilhou com todo mundo? Não sei, mas compartilharam com o que elas quiseram. Toda essa questão da fila, do processo, as pessoas vão se preparando também. E também vão lidando com essas feridas, né? Por exemplo, no meu caso, por exemplo, minha mãe imaginava que o meu pai imaginava, o meu avô, imaginava, mas vai ter que desconstruir essa imaginação, porque não vai ser desse jeito, né? Então, bem bacana. E aí, a Marli comentou também, ali no chat, que concordo com a Tati na questão da emoção. Minha filha já tem 21 anos e quando eu lembro da história, sempre vem junto a emoção. E a Gabi comentou, é importante sempre argumentarmos, não apenas ouvirmos e deixarmos passar. O argumento leva à busca de conhecimento. Aí eu vou dar a palavra para a Daniela e depois eu continuo aqui. Daniela, pode fazer a sua pergunta? Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Tá, eu não consigo ligar a câmera nesse momento, mas vou me preparar para isso no próximo encontro. Bom, esse é meu primeiro encontro, então eu vou só me apresentar rapidinho. Eu sou Daniela Oliveira. Se vocês estiverem ouvindo algo de fundo, é meu leitor de telas. Eu sou uma mulher cega e tenho... eu sei que será um desafio, porque sou uma mulher solteira cega que tem pretensão à adoção. Mas estou aí nessa busca de informação para fazer isso da maneira mais responsável possível. Já é um desejo há algum tempo, só que eu estava adiando esse desejo, pensando, vou esperar quando a vida estiver, como disse a Tati, né, quando a vida estiver mais organizada, enfim. E eu perdi meu pai recentemente, vai fazer 2 meses, e isso me fez repensar os meus desejos de família.
enfim, eu sou psicóloga, servidora pública da Prefeitura de Florianópolis, enfim, um monte de coisas. Mas... Que bacana, Daniela, assim, né? Eu acho que desafios todos nós temos, né? E a gente está aqui para te ajudar, então, de novo, seja bem-vinda, né? E a gente vai, de alguma forma, buscar te acolher também dentro do teu processo. Obrigada. Queria agradecer, não só parabenizar, mas agradecer o depoimento da Tati. Eu tenho uma pergunta também, mas agradecer porque é o primeiro depoimento que eu estou ouvindo aqui no grupo, e eu já fiquei emocionada, fiquei contente, me senti acolhida, né, em ouvir uma história tão bonita, assim, né? Eu tenho uma afinidade com a adoção, desde sempre eu tenho uma irmã adotiva, foi uma adoção intrafamiliar, mas, enfim, para mim nunca teve diferença alguma, é minha irmãzinha, eu sempre pedia um irmãozinho, minha mãe tinha medo de engravidar, ter outro filho com deficiência, então fez essa adoção, e é minha irmãzinha, com todas as dificuldades, enfim, sempre foi. E então, e foi recém-nascida também e tal. E aí vem a minha pergunta para a Tati, se você se sentir confortável em responder, né? Porque talvez às vezes tem perguntas que podem ser invasivas, e como é meu primeiro contato com o grupo, ainda estou pegando a dinâmica aqui de como funciona. A gente sempre ouve que essa demora, né, que vocês passaram aí, 6 anos e tal, que a demora também tem relação com o perfil, né? E eu achei muito legal quando você falou assim, a gente sabia o que a gente queria um bebê recém-nascido, né? É legal até ouvir o depoimento de vocês, porque eu também vou me dando conta, um pouco mais de conta do que eu quero, né, de quais são os meus critérios, enfim. Mas além de ser um bebê recém-nascido, se você se sentir confortável, assim, em compartilhar, vocês tinham outros critérios ou não? Sendo um bebê recém-nascido, era um bebê recém-nascido, assim, ou vocês Não era bem um recém-nascido, era de 0 a 1 ano. Ah, perdão, mas a gente, desculpa. Era 0 a 1 ano, só que daí a gente sabia que podia ter vindo um recém-nascido ou não. Ah, sim. A gente não tinha certeza do que viria, o que seria o próximo, né? Mas a gente queria passar pela experiência da mamadeira, da fralda, de que um bebê demanda, entendeu? Sim. Não, e a minha pergunta é mais para entender, né, essa questão da espera, assim, se você acredita que essa demora toda foi em função de vocês, né, quererem um bebê de 0 a 1 ano, ou se vocês tinham, né, outras questões também que eram importantes para vocês, enfim, não sei, assim. Dentro do perfil, né, Daniela, dentro do perfil, vocês estipularam outro tipo de características, né, com relação ao sexo, essas questões assim. Isso, quando você vai fazer lá a inscrição, tem tudo isso, você vai preencher, né? Então, como é que foi? Eu já sabia mais ou menos que ia demorar mais de 5 anos. Isso eu já tinha certeza, ela já te passa uma ciência mais ou menos do que é. Eu já tinha ciência disso. Então, na época, eu tinha 30 anos, e quando eu entrei na fila, então eu sabia que mais ou menos com 36, 37 eu ia ser mãe. Eu já colocava 37. Já nem colocava só 5 anos. Daí lá no perfil tu tem cor de pele, raça, se tem doenças, pode ser doenças tratáveis ou não. Tudo isso é o perfil. Lá no cadastro. Daí você vai ver pelo perfil. O nosso perfil era de uma criança normal, podia ser qualquer etnia, de 0 a 1 ano, e que tivesse doenças tratáveis. E que pudesse ter também o vírus da AIDS e HIV e sífilis, umas coisas assim que poderiam ser tratáveis também. Isso daí para a gente não tinha, porque hoje, como a gente tem um hospital infantil, tem tratamento, até no próprio grupo a gente viu que muitas pessoas poderiam fazer o tratamento, a gente não achou como um empecilho, não. E também cor de pele não tinha, podia ser quanto negro ou índio, porque lá pode vir criança indígena também, né? Então a gente não tinha nenhum tipo de perfil nesse caso aí. Podia ou menino ou menina também, não era porque era menina. Eu nem achava que ia ser assim tão rápido ser menina. Achei que vinha mais meninos, né? Mas daí foi o perfil da Olivia, foi recém-nascida, ela é branca, né? Depois o cabelinho foi cacheando, linda, maravilhosa.
Bacana, obrigada, Tati. E se alguém depois quiser chamar também lá no WhatsApp, também perguntar mais alguma coisa que aqui não dê tempo, pode perguntar que durante a semana eu vou respondendo também. Eu tinha muita dúvida, sabe? É muita coisa, assim, pode me perguntando que eu vou respondendo durante a semana sem problema nenhum, tá? A Adriana fez uma pergunta, mas acho que já acabou respondendo antes, que é se antes da criança chegar, os parentes estavam cientes que vocês estavam na fila da adoção. A gente já tinha respondido antes. Vanessa? Para a gente fechar, então? Não, Marilyn, Tati, assim, se tem uma coisa também que a gente costuma fazer, nós estamos em todo o processo, fazem 3 anos, oficialmente na fila 1 ano, dia 11 de novembro fez 1 ano, né? E a gente tem, assim, eu gosto muito de um versículo que diz que quero trazer a memória que me dá esperança. Então, a gente também tem feito, como família e como casal, atitudes também que já estejam, que o valente corajoso, é assim que a gente chama os meninos, né? Que onde quer que eles estejam, eles já estão aqui. Então, por exemplo, nesse Natal, se olhar a árvore de Natal, já está ali até mesmo os presentinhos deles, porque eles já estão aqui. Então, é uma forma também que a gente entende que, mesmo não estando fisicamente conosco, nós já declaramos diante dos céus que eles são nossos, sim, e serão abençoados. Então, Tati, igualmente a tu, o que tu fazia, comprar os mordedorzinhos, a gente também já faz isso com os meninos, tá preparando não só o nosso coração, mas é um ambiente familiar, vovó, tio, tia, já consegue entender, porque a gente quer justamente isso, para quando chegar, que não seja um evento a chegada, seja um continuar a chegada, né? E assim a gente está blindando o coraçãozinho deles e blindando também o coraçãozinho da nossa família, né? Então, obrigada por tu ter compartilhado, porque às vezes tem momentos que a gente fala assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas ao mesmo tempo também é preparando o eixo familiar, né? Para que todo mundo esteja aí amparado, né? E cuidando. E vai ser uma benção. Tenho certeza. É isso que a gente falou. Acho que até falamos sobre isso lá na reunião presencial, né, Vanessa? Que é de dentro para fora, de fora para dentro. Né? Então, assim, o externo é muito importante, o quartinho é importante, né? O espaço, né? As roupinhas, né? Por mais que, como a Tati falou, né? Não tinha roupinha de nem recém-nascido, mas tinha outro tipo de roupinha, e aí teve que ajustar o enxoval, mas também esse preparo interno, buscar o conhecimento, estar se preparando, enquanto, né, ou casal ou individual, para essa chegada dessa criança. O Bruno fez uma pergunta ali, que acho que a Tati ou até o próprio Giafa tem experiência de famílias que fizeram aquela adoção casada, né, de irmãos que cada família, sim, Bruno, a gente tem experiências, até no caso da reunião passada, que foi presencial, a família compartilhou uma situação dessa, né, onde cada família ficou com 2 crianças, e essas visitas acontecem, elas judicialmente elas fazem esse combinado, né, de que elas devem se encontrar, devem marcar encontros, seja em datas festivas, de aniversário, seja em finais de semana, onde não se perca esse vínculo dos irmãos, né? Acho que né, costuma dar bastante certo, não só nesse caso, como em qualquer outros que a gente também acompanhou. É isso, gente. É isso, ela tá tomando banho, depois quando ela terminar eu pego ela um pouquinho rapidinho para vocês verem então, ela, tá? A Pamela colocou que história linda, me emocionei. E a Daniela e quem colocou precisar querer saber mais, a gente conta muito rápido assim, né? Sim. Assim, para fazer um resumão, a gente está na adaptação agora do desfraude dela, vendo como é que vai fazer, vou passar agora as férias com ela, toda aquela historinha de agora ela está bem, ela gosta, ela é bem decidida, ela é criança, são crianças e tu tem que ir se adaptando conforme elas vão crescendo, né? Então, cada fase, ser respeitada a fase da criança também é muito importante, né? E a gente tenta, cada momento, estar com ela, fazer, né, o que a gente pode. Eu até comentei com meu esposo, antes ele levou a gente lá num atacadão de brinquedos, tinha muitos brinquedos.
ela não quer saber de brinquedo, ela quer estar livre, correndo, ela gosta de negócio de boia e gosta de bambolê. É isso que ela gosta, coisas que ela já tem. Então, não é isso que ela quer estar feliz com o pai e com a mãe e não quer coisas. Coisas não fazem parte de vai fazer ela feliz ou não. Ela quer um momento, ela quer estar junto com a gente. Hoje a gente está passando uma dificuldade com ela na creche, porque chega na creche ela não quer ficar. A gente brinca com ela, a gente esmaga, a gente brinca disso, esconde-esconde daquilo. Então, a atenção é só virada para ela. A gente sente a dificuldade dela estar na creche e ter que dividir com os amiguinhos, sabe? Então, mas mesmo assim, a gente insiste forte que ela vai adaptando. Mas a gente já vê que é uma coisa que ela sente, a gente é tudo por ela, né? Então, a atenção é 100% para ela. E é isso que a criança quer. A criança não quer nada demais, ela quer só sua atenção e seu amor. Né? Isso que eu tenho para finalizar para vocês. Bacana. Tem a questão, a Daniela falou também que conhece uma história, né, na cidade dela. A Magda compartilhou que sempre que eu ficava ansiosa com a demora, eu comprava mais uma roupinha ou brinquedo. Quando ela chegou, usou tudo. É muito lindo vê-la brincando com presentes que chegaram muito antes dela. Que bacana, que legal. A Andréa colocou a história da chegada da filha Tasha, muito parecida com a chegada do meu sobrinho. Que bacana. Vanessa, queres fazer mais alguma colocação? Eu não lembro se tu baixou a mão. Ai, desculpa, eu esqueci de baixar. Tranquilo. Imagina. Tati, a gente tem muito a te agradecer, né? Obrigada pela confiança também, né, de todos esses anos. Obrigada por ter vindo aqui num domingo à noite, agora como mãe, né, dessa fofura que é a Olivia, e mostrar e trazer um pouco do coração de vocês, assim, da vivência, da história, dessa caminhada que a gente sempre frisa, né? Que não é uma caminhada somente de flores, que tem espinhos nesse caminho, né? Que é importante esse desafio. Eu ainda estava comentando com eles antes da reunião começar, que eu tô com uma amiga que está com um bebê de 1 mêsinho, né? E que está passando, né? Foi um bebê planejado, foi um bebê desejado, e que está passando por um monte de situações, que está se vendo perdida porque não para de chorar. Né? Então, assim, a importância de a gente saber ter esse senso de realidade. A Tati ainda falou, não sei se eu vou conseguir, porque eu não sei se ela vai atrapalhar. Eu falei, se a Olivia atrapalhar, não tem problema nenhum, porque eu acho que os pretendentes precisam ter essa consciência também de que não é tudo dentro de uma forminha do jeito que a gente quer. Né? A criança vem mudar a história de um casal ou da vida daquela pessoa, vem. Né? E a gente precisa estar preparado para isso. Né? E por mais que a gente planeje, nunca é o suficiente, mas a gente precisa ter acho que essa importância de a gente estar olhando para fora e para dentro, né, ao mesmo tempo. Tati, fique à vontade, então, aí, né, e de novo, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, e quando precisar, eu sempre estou à disposição, porque para mim, como era muito importante, como eu falei aquele dia lá no fórum, era tão importante ver o depoimento felizes, né, dos casais. Hoje eu posso dar o depoimento que a nossa felicidade é a nossa filha, e sem ela a gente não se vê antes disso, a gente só vê o futuro em diante, assim. E animar todo mundo que continue, né, no grupo, tenham suas dúvidas, perguntem, não guardem, porque eu sempre, ai, Melissa, né, e perguntava alguma coisa, perguntava outra, e via a Manu linda, crescendo. A Manu era um toquinho, ela tinha quase 2 aninhos, e daí ela corria para lá e para cá, a gente, era muito lindo. Então, eu sempre vejo aquela... 10 anos no dia 8, a Manu já vai fazer 10. E a gente é aquilo, é uma família, você vai, tu sempre vai ter aquela visão, nossa, como ela tá grande. O mesmo casal também de outra menininha que ele me adicionou no Instagram, eu não lembrava dele. E daí ele me adicionou no Instagram, eu olhei para a mulher, eu falei, cara, ele foi com 3 meses, a menininha tinha 3 meses, e era uma gordinha bonitinha. Eu falei, nossa, e eles falavam tão emocionados que o pai e a filha eram uma cara do outro, né? Daí depois que a gente se reveu no café, eu falei, gente, eu não acredito, o tempo passa, né? As crianças crescem, ela tá uma mocinha e tal, ele coloca lá no cavalo, foto de cavalo, faz hipismo, é muito legal acompanhar, assim, quem a gente acompanhou lá desde o início, né? Obrigada, gente. Boa noite. Depois, quando ela aparecer, eu chamo rapidinho. Tá bom, então. Fica à vontade. Melissa, Cid, com vocês? Com quem que vai agora? Então, eu acho que agora a gente podia passar o vídeo, né? A gente preparou um videozinho com uma retrospectiva do nosso ano, de como foi as nossas reuniões, né, e tal. Então, eu queria pedir aí para a Gabi para ver se já está engatilhado, para a gente já passar o videozinho.
Então é isso, gente. Como os nossos encontros foram online, em sua maioria, esse ano, o Cid e a Melissa prepararam uma retrospectiva para a gente com os melhores momentos dos encontros desse ano. Então, esse vídeo vai rodar agora. Só antes de começar, eu queria falar para a Daniela, né, que está começando hoje no grupo e tudo mais, fazer só uma pequena descrição, Daniela, depois a gente pode disponibilizar o vídeo para ti também, né, para te utilizar com o software e tudo mais, mas a gente preparou, em geral, os convites de cada uma das reuniões que a gente publica no Instagram e nas nossas redes, seguido de um trechinho, né, de uma fala que foi realizada nessa determinada reunião, para a gente relembrar, né, os principais momentos e tudo mais, tá? E algumas fotos também de alguns momentos, como, por exemplo, o Café com Adoção, que foi um evento que a gente fez no decorrer do ano. Então, só para te saber como vai acontecer aqui o vídeo, tá bom, Dani? Momento que a gente se viu, o meu destino correu pro teu... Até chegar a uma adoção, primeiro os pretendentes precisam passar por essa habilitação. E de outro lado, a criança, ela não é simplesmente retirada de uma família e já entregue para adoção. Ela pode ser submetida a 2 tipos de procedimentos. O coração. Essa criança que sai do desvio, ela é desviada, né, para uma adoção ilegal, ela também acaba prejudicando nós que estamos no cadastro já há tanto tempo, de forma regular, passamos por todo um processo que nós estamos estudando aqui, né, além de trazer muitos prejuízos para essa criança, também é uma posição a menos na fila que deixa de acontecer. É de lá que vem a expectativa é nossa, então a gente tem que trabalhar como pais e mães, como adultos da relação, com aquela criança, aquele adolescente que a gente resolveu e decidiu, como adulto que nós somos, sermos pais e assumir a responsabilidade. Tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Tudo tinha que ser. Tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Essa é uma frase que eu gosto muito, que atrás de cada criança que acredita em si mesmo, há uma família que acreditou nela primeiro. Aqui você vê uma foto, a menininha na cadeira de roda, e tu vê que a família tem um apoio, né? E essa criança pequena que tem uma limitação e recebe um apoio e é incentivada a ser independente, produtiva, capaz, vai ser uma adulta que vai ser independente e capaz. O meu destino correu pro teu mar, feito um rio. A gente deseja o filho, em cima do desejo a gente faz um esboço, em cima do esboço a gente quer transformá-lo na arte final, naquela forma final, mas as singularidades do filho não atendem muito a alguns desejos nossos. E eu acho até que isso é muito bom, porque muitos dos nossos desejos em relação aos filhos são desejos um tanto egoístas. E muitas vezes a gente toma uma atitude errada e tá tudo bem, né? Nem sempre a gente vai conseguir ser perfeito e fazer o certo. Pai e mãe aprende muitas vezes na tentativa, né? A gente sempre está tentando fazer o melhor para aquele momento e tentando tomar uma decisão. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão imediata, né? E depois a gente fala, pô, mas eu não precisava ter feito dessa forma, eu podia ter feito de outra. Mas ok, foi a melhor decisão que eu consegui tomar naquele momento, né? Então eu acho que isso também é importante, a gente se compreender, se perdoar e buscar sempre o melhor. E assim dessa forma a gente também vai mostrando, né, que a gente também está na construção, né? Então ser pai e mãe também é uma construção, a gente não vem pronto, não tem receita, né? Respeito ao histórico desta criança e à sua família de origem. Muitos de nós tínhamos ou temos ainda essa concepção. Agora ele chegou na minha casa
os problemas deles estão resolvidos. Ele aqui vai receber o afeto que ele precisa, todas as dores se acalmarão, tudo vai ser um mar de felicidade. Aproximando da realidade, só que não, a realidade é um pouco diferente disso. Essa criança, mesmo que bebê, ela traz traumas, não só os traumas na rejeição de sua gestação, mas principalmente os traumas de rompimentos de vínculos. Eu gosto muito dessa frase, né? Que a visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. A gente precisa ajustar o foco, a gente precisa, às vezes, aquilo que a gente está vendo não é exatamente aquilo que a gente está, né, enxergando. A gente precisa ajustar essa lente, a gente precisa olhar para a situação com um novo olhar. Tudo tinha que ser, tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Tudo tinha que ser, tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Não precisa falar, Ai, que vídeo mais lindo! A gente não foi surpresa pra gente também. Só a Melissa e o Cid tinham visto. Que lindo, surpresa lindo, pra todo lindo. mundo. Obrigada, emocionante. Gente, a Olivia só vai fazer um coração para vocês. Ai, oi, Olivia! Todo mundo tá fazendo coração, olha lá. Manda um beijo para todo mundo. Um beijo, um Feliz Natal, um Ano Novo iluminado, né? Ai, a gente vai colocar mexer em tudo. Dá Oi, Ronei. O pai fica de fundo pra gente dar oi pro pai também. O pai tava fazendo jantinha para ela. Ah, que coisa boa. Obrigada, gente. Parabéns, Qualquer tá, coisa que família? precisar, Pode deixar. faz um coração, Olivia, faz. Um coração. Isso, um coração. Isso, beijo. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, obrigada, obrigada. Emocionante, né? Emocionante a Olivia, emocionante esse vídeo, né? Acho que dá um calorzinho no coração ver todas essas histórias, né, que foram contadas ao longo desse ano. É muito, muito bacana. É muito legal a gente ir relembrando, né, de novo tudo que passou durante o ano, assim, todas essas falas tão ricas, né, de todos esses participantes, tanto os nossos, né, como teve ali trechos da Janice, da Melissa, né, e tanto dos externos, né, pessoas que são referências, né, na adoção, o Paulo Sérgio, o Luiz Schettini, né, a doutora Daniela Ramos, enfim, até não dá para ficar citando que a gente pode esquecer de alguém, né? Mas foram várias falas bem ricas, bem interessantes, assim, é até difícil a gente escolher só um trechinho de cada um, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, né? Mas para quem quiser depois rever, a gente vai estar colocando também no nosso canal do YouTube, né? Tanto essa reunião de hoje, amanhã, por aí a gente já está colocando lá, e esse vídeo também logo mais, lá pelas 9 horas, por aí, ele já vai estar entrando no nosso canal, então aí a gente bota o link lá no grupo também dos amigos de Geafa, né? Assim como todas E da mesma forma, não, da mesma forma todos os outros vídeos das reuniões, né, para lembrar o pessoal, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, né, as reuniões completas aí com cada um dos temas. E é muito bacana a gente rever mesmo. Foi uma experiência legal construir esse vídeo aqui, porque o pessoal ia mandando, né, os trechinhos e tudo mais, a gente ia relembrando cada um dos temas, foi muito legal. Muito bom. E falando ainda do nosso grupo, né, do WhatsApp, se tiver alguém que não está no grupo, quiser entrar, nós temos um grupo que ele é um grupo dos pretendentes ou de quem se interessa pelo assunto, né? É um grupo que está lá exclusivamente para tratar desse assunto, né? Onde as pessoas estão à vontade para trocar ideias, trocar experiências, enfim,
Bem bacana. Se quem quiser daí, então, entrar no grupo, que não tiver ainda, é só deixar no chat aqui o número do seu número do WhatsApp, e daí a gente inclui depois no grupo. Isso, agora a gente pode continuar com a Gabi, né? Vamos lá, Gabi. Vamos lá, então. A gente finalizar a reunião de hoje. Sim. Então, fizemos uma retrospectiva bem bonita sobre o nosso ano com esse vídeo. E assim como eu, que faço parte do GEAFA, também somos pretendentes, eu acho que todo mundo aqui tenha pelo menos uma palavra que resuma, e é difícil, hein? Que resuma o que foi o GEAFA para você esse ano. Né? Ah, mas eu não participei de todas as reuniões, não tem problema. Por mais que você tenha participado de somente uma ou de nenhuma, que tenha ouvido, que tenha visto um vídeo no YouTube, né? Que tenha participado no grupo, nas discussões pelo WhatsApp, nas conversas. O que foi o GEAFA para você esse ano? Eu vi que teve um trechinho do vídeo ali, que a Melissa estava fazendo uma novinha de palavras, nós vamos fazer parecidos. Mas as palavras que vocês falarem aqui, eu vou ir construindo na nuvem e depois eu vou compartilhar o resultado de como ela ficou. Então, ou vocês podem colocar no chat, ou vocês podem abrir o microfone e falar uma palavrinha e eu vou construindo a nuvem aqui. Quando eu olhar para baixo, eu estou no celular, mas é digitando a palavra que vocês mandaram, tá? No chat, a Melissa colocou um resumão de todos os temas que nós tivemos esse ano, né? Então, de 6 de março, aspectos legais da adoção, 3 de abril, entrega legal, 1º de maio, quem são as crianças e adolescentes nos acolhimentos, 5 de junho, a saúde da criança e adolescente, 3 de julho, adoção, desejo ou necessidade, 7 de agosto, chegada do filho e a parentalidade adotiva, 4 de setembro, relacionamento familiar no pós-adoção, 2 de outubro, revelação, mitos e verdade, 6 de novembro, família adotiva na sociedade, e hoje aqui é o nosso encerramento. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone ou digitar no chat. Eu já estou lançando aqui algumas respostas. Podem abrir, gente, o microfone. Não fiquem com vergonha. Quer que ajude, Gabi? Ou tá... Tá tranquilo? É. Uhum. Eu estou digitando as palavras que a galera está colocando. E aí eu vou comentando depois que eu digitar. Algumas se repetem, daí eu vou... Então, nós tivemos até agora várias palavras. Quando eu penso que está acabando, vem mais, que delícia. É os segundos para pensar, né? Aí a gente vai falar, vem mais. Mas é legal, quanto mais vir, melhor. Tivemos várias palavras, ainda estão chegando, mas eu vou compartilhar a nuvem para vocês verem como ela está ficando, para a gente conseguir conversar sobre ela. E eu vou falar na hora que eu compartilhar as palavras, para que a Dani, por mais que as palavras estejam ali, para que a Dani compreenda melhor, né? Então eu vou ampliar aqui a tela. Opa, só um minutinho. Vou baixar o... Pessoal, aproveitando também, eu vi que algumas pessoas já colocaram os nomes completos e a comarca, né? Mas aqueles pretendentes que ainda não colocaram, coloquem ali no chat, né? Para a gente ficar com a lista de presença da reunião de hoje, por favor. Todas essas palavras, elas auxiliam, porque eu percebo que cada dia que cada reunião do GEAFA, por mais que eu esteja desde 2019 no grupo, por mais que o assunto, às vezes, a gente repete alguns assuntos. Por exemplo, o nosso primeiro encontro foi doenças tratáveis e não tratáveis, em 2019. E ainda assim, foi um encontro muito diferente comparado a esse último. Por mais que o assunto se repita, não é a mesma coisa. Todo encontro que a gente vai, a gente aprende alguma coisa diferente. E isso, para mim, pelo menos, e para o meu esposo, a gente conversa bastante sobre o GEAFA, sobre a nossa participação. Isso tem sido muito valioso. A gente só tem a agradecer ao GEAFA por todo o apoio, por toda a acolhida, porque muita gente colocou ali acolhimento, inclusive a Dani, que está no primeiro encontro,
e colocou essa palavra também, né? Eu acho que é o mínimo, o ponto mais positivo do GEAFA para nós é o acolhimento, assim, porque às vezes eu vou falar por mim, uma autoavaliação, a gente entra achando que está super preparado, e no fim das contas a gente percebe que cada dia é mais um preparo, é mais coisa para estudar, é mais coisa para aprender, e é um dia após o outro. Bom, o Elton colocou resiliência aqui, depois que eu salvei a nuvem, Elton, mas eu vou falar dela também, vou compartilhar a nuvem, então. Então, a gente teve várias palavras, então, nós temos uma nuvem, são várias palavras fora de ordem, espalhadas na horizontal, na vertical, escritas de forma colorida. Está faltando a resiliência, que foi a última que chegou, mas faz parte também. E nós temos aí palavras como afeto, chegada, partilha, crescimento, apoio, construção, preparação, acolhimento, motivação, esperança, conhecimento, desmistificação, motivação, ensinamento, felicidade, trocas de experiência, sensibilidade e ansiedade. Eu acho que eu, pelo menos, sou muito do visual. Quando eu imagino algo que eu vi, quando eu releio essas palavras, quando eu penso nelas, são palavras que nós, enquanto pretendentes, a gente lida com elas todos os dias, né? Eu, pelo menos, assim, quando o Natal está chegando, eu fico mais ansiosa pela chegada dos filhos, eu acho que um pouco da expectativa de férias, que eu sou professora, então essa época do ano eu sou obrigada a entrar em férias, né? Então, começa aquela fase da gente ficar um pouco mais ociosa, pensando no Natal com a família, quando que esses filhos vão chegar. São processos que a gente passa mesmo, que a nossa ansiedade, ela está aqui, e eu acho que o GEAFA, para todos nós, eu falo por todos nós, né, com todas essas palavras, a gente percebe o quanto ele nos acolhe, o quanto ele nos prepara, para que a gente esteja preparado, para que essa ansiedade ela entre numa linha que a gente consiga viver com ela, seja uma ansiedade saudável, porque existem vários psicólogos aí no grupo, a gente tem a ansiedade que ela tem um nível saudável quando ela está mais aflorada, né? E eu acho que o GEAFA nos deixa ela um pouco mais equilibrada, ele traz um ponto de equilíbrio para a gente, né? E traz, o que eu mais gosto no GEAFA são as trocas de experiência, porque a gente consegue ouvir relatos como o da Tati, como de outros que a gente ouviu no decorrer do ano, que nada vai ser fácil, né? A gente escuta de muitas pessoas, vai pegar filho dos outros para criar, ou gente da família, né, que vem com, mas é ótimo, porque daí ele vai ser extremamente grato porque vocês adotaram, que daí foi a pergunta ali no chat, né? E o GEAFA nos ajuda, inclusive, a ter respostas para esses momentos, porque eu, pelo menos, eu não consigo ouvir comentários assim e ficar quieta. E essas trocas de experiências, essa preparação que a gente tem, elas nos dão motivação, elas nos dão gás, elas nos dão resiliência também, para ouvir esses comentários sem também ficar bravos, porque são pessoas que não adotaram, que não têm esse preparo, e nos compete, inclusive, conscientizar essas pessoas, porque futuramente elas vão estar convivendo com nossos filhos. Né? Então, eu acho que tudo que a galera colocou aqui é recíproco, e eu acho que é um sentimento mútuo de todo mundo. Não sei se mais alguém tem algo a falar. Acho que ficou ótimo, né? Foi uma nuvem cheia de emoções, cheia de expectativas, cheia de histórias, de vivências de cada um, e acho que não tem bula, né? Não tem receita pronta de como que cada um vai vivenciar esse processo da adoção. Acho que é único, é muito subjetivo, mas é importante sempre se olhar atento ao que a gente quer, ao que a gente deseja, mas também estar preparado para uma caixinha de surpresas, né? Que realmente vai ser, né? Então, estar preparado para essa criança, para esse adolescente que vai chegar, independente
de como eu imagino que seja, né? Seja por que ordem for, né? Por que maneira for, seja de maneira biológica ou por forma de adoção, todas essas questões que a gente diz que vem para o imprevisível, né? Vem pelo que não estão, às vezes, no nosso controle, que a gente vai ter, o adulto da relação, a gente vai precisar demonstrar segurança, né? Ou quando a gente não estiver seguro, a gente vai ter que buscar apoio, né? Para que aquela criança ou aquele jovem entenda que ele tem um ser humano muito desejado, né? O que mais, gente, você tem para contribuir? As meninas, Cid, Rodrigo, ou até mesmo os participantes, né? Hoje nós queremos ouvir os participantes, né, Marilyn? A gente gostaria muito, assim, de ouvir o feedback de vocês, porque o grupo é construído para atender esse público, né, que são vocês, as pessoas que realmente pensam na adoção com essa forma carinhosa. Então, para nós, enquanto equipe, é bastante importante, assim, que vocês participem e coloquem. Agora, esse momento, assim, é para, claro, para a gente ouvir as contribuições, tanto de críticas quanto de sugestões, de elogios, enfim, porque o feedback nos faz crescer, né? A gente tenta procurar melhorar naquilo que a gente pode, enfim. E já contribuindo, já que eu peguei a palavra, assim, sentindo no coração essa retrospectiva que a Melissa e o Cid prepararam ali, a gente pôde perceber o quanto o decorrer do ano foi rico em informações de qualidade, com pessoas que realmente são referências na adoção no nosso país. Então, nós tivemos gente, assim, de todos os lugares, de vários lugares, né, pessoas que realmente se prepararam para trazer as informações com segurança, né, a doutora Luciana Ramos, por exemplo, que trabalhou sobre as doenças, ela já é a segunda vez que ela participa, e como a Gabriela disse, né, sempre a gente aprende algo diferente, porque as coisas mudam, né, então a forma de passar aquele conteúdo muda. Então, quem participou durante esse ano e aproveitou, ou quem não participou e queira realmente acompanhar todo esse trabalho que foi desenvolvido no decorrer desse ano, todos esses encontros estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Eu acho que vale a pena, gente, assim, ouvir algumas partes, se não quiser ouvir tudo. É claro, tem hora que a gente sabe que essas gravações, às vezes, elas não são muito editadas, então a gente transmite meio que na íntegra, assim, como aconteceu no encontro. Mas vale a pena, assim, em termos de conteúdo, para a gente aprender, para a gente entender alguns processos, algumas questões, né? Eu acho que vale a pena, quem não assistiu, assistir, até para se inteirar de todo o trabalho que o grupo desenvolveu no decorrer do ano de 2022. Falem, coloquem as opiniões de vocês, que para a gente é bem importante. A Vanessa colocou aqui, obrigada por compartilharem suas histórias e abrirem suas alegrias e dores, vocês são referências para nós. A Daniela colocou que já está ansiosa em saber dos próximos encontros dos encontros do próximo ano. E quando eu vi no site que era o último do ano, fiquei pensando que só cheguei e está acabando. Mas é isso, pelo menos chegou, Daniela. Né? O importante é que chegou. Né? Agora sabe o caminho, como é que nos encontra, né, para 2023. E aí, gente, querem deixar alguma sugestão, algum tema, né, que vocês acham que a gente poderia abordar ao longo do ano, do próximo ano, né, alguns sentimentos que vocês tiveram, alguma recordação, alguma coisa que não foi legal, que poderia ter sido diferente? Esse é o nosso espaço, né, de discussão, de trocas de experiências, mas além deste, tem lá o nosso grupo Amigos do GEAFA, que também sempre, esse grupo ele foi criado com essa finalidade bem específica, que é divulgar as atividades do GEAFA e também assuntos relacionados à adoção. E, melhor ainda, para trocas de experiências, assim, é um espaço para vocês poderem
contar um pouco da história de vocês, tirarem dúvidas, podem formular perguntas por lá, e a gente vai respondendo sempre na medida do possível, né, para que todos possam ser contemplados com as respostas. Uhum. A Ana Carolina colocou também que para mim está sendo tudo maravilhoso, sempre que posso participo das reuniões e me sinto cada encontro mais preparada. Obrigada, equipe. A gente que agradece vocês. Né? Mais alguém, gente, que gostaria de contribuir, como a Marli falou, né? A gente temos outros canais também, né? Se ficarem com vergonha ou se acharem que pelo Amigos do GEAFA, ali pelo WhatsApp, seja um outro, pensarem, né? Durante aí os próximos dias, pensarem em alguma coisa, lembrarem de alguma coisa que possam trazer, ou até mesmo pelo Instagram, né? Um canal de comunicação, que essas dicas são sempre, sugestões são sempre bem-vindas, que também nos fazem crescer enquanto equipe. A gente precisa que, se a gente for pensar, né, numa relação que não é, né, mas uma relação de cliente, e se o GEAFA fosse uma empresa, a gente precisa dos nossos clientes para poder seguir adiante, né? Uma coisa bem importante, que eu acho que é importante, questão importante de frisar, próximo ano a gente tem outro bebê nascendo, né? Um bebê que é o pós-adoção, que vai entrar aí no ano, a gente está planejando todo o projeto já há algum tempo. Nossas pesquisas aí estão se empenhando nesse processo de desenvolver fazer nascer esse bebê, né? Então aí com muita alegria que o GEAFA traz essa criança, né, nascendo, porque sempre foi um desejo de GEAFA, tanto lidar com os pretendentes, acolher, fazer tudo que vocês colocaram naquela nuvem, né, de acolher, de dar nesse conhecimento, trocar experiências, mas também fazer isso não somente com um grupo de pretendentes, mas também fazer com um grupo de pós-adoção, para aquelas famílias que já constituíram, né, que os filhos já chegaram, e que agora estão no processo com outros desafios. Né? A Andrea colocou muito obrigada pelos esclarecimentos e motivação prestado pelo grupo e também pelas pessoas que vêm aqui compartilhar suas histórias. É isso, gente. Então, o nosso presidente quer fazer a última mensagem, fechar essa reunião também. Não, acho que só agradecer, né? Eu acho que o ano foi um ano bem rico também, bem... Sempre né? Assim, o online tem tido essa possibilidade também de a gente ter esses convidados de fora, também pessoas que são referência no assunto e que são de outras cidades, né? Como o Schettini, por exemplo, lá de Recife, né? Ter essa possibilidade de participar da reunião e trazer toda a experiência, toda a bagagem que eles têm, né? Então, foi um ano bem rico, bem bom, assim. Eu acho que só agradecer a participação de todos, né? E, enfim, agora é pensar já no próximo ano, né? E é isso, né? Contamos com a participação de todos novamente, continuem, né? E é isso aí. A Melanie, se puder fazer a nossa selfie, então, porque para mim aqui, como eu tô com o usuário principal aqui, daí ele não abre as câmeras. Tá. Então, quem puder, né, que quiser abrir essa câmera, a gente poder fazer a nossa... Só lembrando também que as nossas atividades retomam em março, né? Então, nós temos aí janeiro e fevereiro não teremos reunião, mas no primeiro domingo de março estaremos aqui a todo vapor para 2023. Temos diversas ideias aí borbulhando para colocar em prática no ano que vem. Como o Cid falou, muito obrigada, muito bom ter vocês aqui com a gente nessa caminhada, né? Tantos anos do GEAFA, cada vez ver rostinhos que são já familiares, mas também ver rostinhos novos, fazer essa comunidade da adoção crescer, né? E fazer cada vez também trazer conhecimento para a nossa sociedade como um todo, né? De desmistificar a adoção, de ver o quanto o pegar para criar, ou nossa, como a Tati colocou, né? Que absurdo, né? Que coragem, né? E que isso a gente leve a informação de que não é desse jeito, né? Que façamos a diferença nós, né? Como formiguinhas de uma sociedade.
É isso. Bom final de ano a todos, né? Tudo de bom para vocês, para as famílias de vocês. O GEAFA aguarda todos em março para que a gente possa continuar a nossa caminhada aí juntos. Ok? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boas festas. Boa semana a Até o todos. ano que vem. Valeu.